A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco, meu nome é Herberson. Vamos começar agora o comentário da lição número 12 da revista CPAD do segundo trimestre do ano 2019, a lição que traz como título A Nuvem de Glória. Bem, nós estamos estudando sobre o tabernáculo, já estudamos vários aspectos do tabernáculo, estamos caminhando para o final do nosso trimestre. Você que está acompanhando na revista, que está acompanhando no YouTube ou no site do EBD em Foco, já está por dentro do assunto, sabe que estamos finalizando e nessa lição vamos falar sobre a nuvem que ficava ali sobre o tabernáculo, a nuvem que guiava o povo. Vamos ver o significado dessa nuvem e quais são as aplicações práticas para a nossa vida. Então você que já nos acompanha sabe que nós ministramos aula aqui com o slide, vai passando o slide com as imagens, o conteúdo da lição, seguimos a sequência lógica da lição. Se você quer assistir uma aula, você quer ouvir uma aula, porque essa aula vai ser publicada em vídeo e em áudio, é o mesmo conteúdo. Se você quer assistir ou ouvir uma aula que segue a sequência da revista, se aprofundando dentro dos temas abordados, essa aqui é a aula. O EBD em Foco tem esse propósito de ministrar uma aula baseado na sequência da lição. E aí nós vamos nos aprofundando e pegando e fazendo aplicações práticas. Bem, além do slide que você encontra dentro do site do EBD em Foco, você encontra também um subsídio em PDF e temos também conteúdo de jovem e de adolescentes. Então eu recomendo você entrar no site do EBD em Foco, ebdemfoco.com ou ebdemfoco.com.br, tanto faz, os dois vão entrar. Lá você vai encontrar todo esse conteúdo, slide em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF, além de cursos de capacitação para professores da EBD. Nós temos também um aplicativo para Android, basta procurar na Play Store que você vai encontrar o aplicativo do EBD em Foco. Então acesse aí agora, tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Então vamos começar aqui a nossa aula, né? Vamos para o texto áureo. O texto áureo diz assim: "Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Salmo 57, 5. O escritor da revista optou para pegar aqui um versículo de um salmo onde fala da glória de Deus. Então fala: seja a tua glória sobre toda a terra, o teu domínio, a tua presença, tudo que é relacionado a Deus sobre toda a terra. Ele tem domínio sobre todas as coisas. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. Verdade prática: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Então aqui a gente vai falar de um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus glorioso. Não é um Deus qualquer, não é um Deus criado pela mente humana. A mente humana não consegue suportar, não consegue dimensionar, a mente humana não tem capacidade de medir o quão poderoso é esse Deus. Então ele é o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que nós vamos estudar. Acho que o que nós temos aqui, essa lição tem muitas lições, muitas coisas importantes, mas assim, o mais importante talvez é nós entendermos a dimensão desse Deus que nós cremos. Não é um Deus que está sujeito à nossa vontade, não é um Deus que foi criado na nossa mente, mas é um Deus que está fora da criação. Ele manda na criação, ele criou e sustenta todas as coisas. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo 40, de 34 a 38, e Números 9, 15 e 16. Então, a gente pula essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas é uma leitura importante que nós vamos fazer referência a ela durante a aula, e eu recomendo você pegar a sua Bíblia e ler todo o capítulo 40, todo o capítulo 9, de acordo aí para você entender o contexto, né, desses textos aí. Bem, vamos começar aqui na nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: Êxodo 40 e Números 9 registram o cuidado de Deus com Israel. Na caminhada no deserto rumo à terra prometida, uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Então assim, a nuvem de Deus guiava o povo, a nuvem dizia para o povo quando deveria caminhar e quando deveria parar, e a nuvem permanecia ali sobre o tabernáculo, oferecendo para aquele povo, né, durante o dia sombra e durante a noite luz. Então a nuvem ela tinha um significado muito importante e ela representava também a presença de Deus no meio do povo. Então a gente vai ver que isso aqui é muito parecido
com a igreja. A nuvem guia a igreja. Assim como a nuvem guiava Israel, hoje nós podemos dizer que a nuvem que guia a igreja é o Espírito Santo. Então, só a gente vai falar disso muito lá na frente, a gente está na introdução ainda, mas só para você ligar os pontos aí. Né? O Espírito Santo, ele habita na igreja, o Espírito Santo guia a igreja. O povo de Israel saiu da escravidão e estava indo para onde? Para a Terra Prometida. Nós, como crentes, saímos do Egito, da escravidão do pecado, né? Saímos da escravidão do pecado, que a gente fala que a referência do Egito é a escravidão do pecado. Estamos caminhando para Canaã celestial, para o céu. E quem é que nos guia? É o Espírito Santo. Então, da mesma forma que aquele povo no deserto, eles tinham uma direção, eles sabiam para onde ir, eles sabiam para onde estavam indo, eles confiavam naquela nuvem, porque aquela nuvem era a presença de Deus, a glória de Deus. Nós também, hoje, como crentes, nós cremos que o Espírito Santo de Deus está nos guiando os nossos passos, nossos caminhos, para que nós possamos chegar na Canaã celestial. A imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação, ficava ali sobre a tenda da congregação. Ela é símbolo vivo de que Deus estava entre o seu povo. Anelemos por essa maravilhosa presença. Então, essa nuvem que estava sobre o tabernáculo representava a presença de Deus, o centro, Deus estava no centro ali da nação de Israel. Nós também temos que olhar, né, para Deus e ver Deus como o centro da nossa vida. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que estar presente no nosso meio. Então nós temos que buscar a presença de Deus. Primeiro tópico, a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Então vamos abordar aqui Êxodo 40, 34, basicamente o texto de Êxodo. Quando a nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Então estava ali, né, a Shekinah de Deus sobre o tabernáculo. Então a gente costuma dizer que é a Shekinah. A palavra Shekinah, a gente vai falar um pouco dela aqui, mas ela tem a ver com habitação, né? Habitação de Deus. Embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento, Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica. A literatura rabínica é que vai criar essa palavra, eles vão usar essa palavra para se referir à habitação de Deus, ao fato de Deus habitar no meio do seu povo, da glória de Deus estar presente no meio do seu povo. Os sábios judeus evitavam a palavra kabô ou kabod, né, do hebraico, que significa glória, por causa de sua sacralidade. Na verdade, quando eles falavam kabod ou kabô, que era a glória de Deus, eles sabiam que estavam falando de algo muito santo. Então eles usavam a palavra Shekinah. Só para exemplificar aqui o texto de Samuel, né, quando a arca da aliança é levada, o menino chegou dizendo, ele chamou o menino Icabode, dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. 1 Samuel 4, 21. No caso de Eli e os filhos de Eli. Os filhos de Eli morreram lá na guerra e Eli, quando recebe a notícia, também morre, cai para trás e morre. Né? E a mulher dá à luz, né? No caso, a mulher dá luz a uma criança. Essa criança é chamada de Icabode. Por quê? Porque naquele momento foi algo muito triste para Israel e eles costumavam dar o nome dos filhos relacionado ao acontecimento. E a palavra Icabode vem aí uma negação, Icabode, ou seja, não glória. Não glória, não existe mais a glória de Deus, a glória de Deus se foi. Então essa palavra ela tem esse significado, Icabode, se foi a glória de Deus, ou Icabô, como tem algumas, vão colocar algumas traduções, umas transliterações falando Icabô. Então essa palavra, Cabô, falava de glória nessa situação em que ela foi usada para dizer que não tinha mais a glória de Deus porque a arca foi levada. Assim, Shekinah, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus, quando Deus se manifestava de forma visível no formato da nuvem, mostrando-se presente no meio do seu povo, os
rabinos, o povo da época, chamava de Shekinah. Então, só para reforçar, Shekinah não está na Bíblia, mas era usado pelo povo para se referir à presença de Deus. A glória de sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era de que ele morava no santuário. Eles tinham, o pessoal, claro, entendia que Deus era todo-poderoso, habitava nos céus, mas também entendiam que aquela nuvem que estava ali representava a presença de Deus e que Deus morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial. Então era algo visível, que eles olhavam e falavam, ali está a presença de Deus. Outrora a mesma nuvem acompanhava Israel desde Sucote. A primeira referência que nós temos dessa nuvem é Êxodo 13, 20 e 21, que fala assim: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então aqui, essa passagem vai falar da nuvem que guiava o povo de dia e de noite. De dia essa nuvem mostrava o caminho, guiava o povo e provavelmente fazia sombra também para o povo. E à noite tinha a nuvem, a coluna de fogo, que mostrava o caminho, que iluminava e provavelmente aquecia também, porque no deserto a noite é muito fria. O dia é muito quente e a noite é muito fria. Então essa nuvem é também a nuvem que permanece sobre o tabernáculo, que agora ela se encontra sobre o tabernáculo. Tem um texto que vai dizer também que de dia era uma nuvem e à noite uma coluna de fogo sobre o tabernáculo. Essa nuvem é um sinal grandioso da presença do Todo-Poderoso. Aquilo que a gente vem falando desde o começo, quando Deus criou o tabernáculo, mandou fazer o tabernáculo, chamou Moisés, mandou construir. A ideia é que Deus habitasse no meio do seu povo. Então essa nuvem, a Shekinah, representava a presença do Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel era o centro do culto e da adoração do seu povo. O povo não adorava outros deuses. É claro que isso aconteceu em algumas situações, foram repreendidos, eles foram rebeldes, mas a ideia é que eles tivessem Deus como o centro do culto, que eles adorassem somente a Deus. Então, assim, apesar do povo muitas vezes se rebelar, mas eles tinham uma referência, eles sabiam que Deus estava ali, e eles adoravam a Deus. E do seu coração, ele é Senhor? Para nós refletirmos, será que Deus realmente é primeiro lugar na minha vida? Será que eu coloco Deus em primeiro lugar? Será que Ele é Senhor da minha vida? Ou eu só quero Ele como Salvador? Então eu tenho que refletir isso de vez em quando. Continuando, glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas do contexto linguístico do Antigo Testamento. É claro que aqui a gente não tem espaço para fazer uma análise de todas as palavras que é usado para se referir à glória de Deus, buscar o hebraico, o aramaico. Não é esse é o propósito dessa aula. Aqui o escritor da revista fala que são encontrados pelo menos 8 termos para designá-la. Apesar dele não citar todos esses 8 termos, aqui a gente tem 2 versículos onde vai citar: tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Daniel 2,37. 1 Crônicas 29:11 fala: tu é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste por cabeça sobre todos. 1 Crônicas 29:11. Então aqui está falando da honra, do poder, da majestade, da glória de Deus. Então a glória de Deus mostra esse poder que Ele tem sobre todas as coisas. Ele é dono de tudo e tudo pertence a Ele. Então a gente observa aqui que nós não adoramos um Deus qualquer. Não adoramos um Deus criado pela mente humana, mas nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando alguns ateus vão discutir sobre crer ou não em Deus, eu fico imaginando o seguinte, que o Deus que eles têm em mente é um Deus fraco, é um Deus que eles criaram na mente deles. O pensamento que eles têm de Deus não é um pensamento que a Bíblia ensina. Quando nós falamos do Deus da Bíblia, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, que criou todas as coisas.
que ele pode destruir tudo a hora que ele quiser. Se ele quisesse, ele destruiria. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, o Deus que a gente adora não é um Deus fraco, um Deus criado pela mente humana, mas é esse Deus que está acima de todas as coisas. A grande lição a ser aprendida aqui é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessária e imprescindível. Fazendo uma aplicação para nós cristãos que queremos servir no ministério, sabemos que nós temos que ter a aprovação divina. Assim como acontecia ali, né, no estudo, quando a gente estuda sobre a nuvem da glória, percebemos claramente que Deus deseja operar no meio do seu povo. O que fica claro, que a gente coloca o texto da lição na íntegra, né, mas o que a gente entende aqui é que quando nós vamos fazer a obra de Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar. A gente tem que buscar a vontade de Deus. A gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que buscar, assim, não é que a gente tem que ficar buscando revelação, sonho, não é isso. A palavra de Deus revela tudo o que Ele quer dizer para nós. Então nós temos que colocar a palavra em primeiro lugar. Nós temos que buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Deixar Deus agir em primeiro lugar, deixar Ele guiar. A gente sabe que aquela nuvem guiava o povo. O povo, se você ler o texto lá de Números 9, você vai ver que era assim, se a nuvem levantasse, o povo, opa, a nuvem levantou, a gente vai andar. Quando a nuvem parava, opa, a nuvem parou, nós vamos parar. Se a nuvem parasse um dia, eles ficavam um dia parados. Se a nuvem parasse uma hora, eles ficavam uma hora parados. Se a nuvem andasse uma hora, eles andavam uma hora. Então, assim, a nuvem guiava todos os seus passos. A glória de Deus guiava todos os seus passos. Guiava tudo que eles faziam. Assim deve ser todo aquele que faz a vontade de Deus. Nós temos que olhar para o que o Espírito Santo está falando para nós e agir de acordo com a vontade do Espírito Santo, não de acordo com a nossa vontade. O povo não podia simplesmente levantar e falar, vamos. Moisés não podia simplesmente chegar e falar, vamos gente, vamos andar que já está muito tempo aqui. Não podia fazer isso. Ele tinha que obedecer o sinal da nuvem. Então essa nuvem, ela guiava o povo, assim como o Espírito Santo guia a igreja hoje para Canaã celestial. Segundo tópico, a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. A glória permanente. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão. Deus chamou Abraão, fez uma promessa, né, que ele tomasse posse da terra de Canaã. Então Abraão, ele fez essa jornada até Canaã, mas nós conhecemos a história e o povo foi parar no Egito. E para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida. Então Deus, quando o povo saiu do Egito, ali estava a nuvem guiando o povo. E quando eles chegaram na terra prometida, ali estava a nuvem de Deus. Ele cumpriu sua promessa e guiou Israel pelo meio do Mar Vermelho. Ali está o Mar Vermelho, era um impedimento, mas Deus abriu e o povo passou. O povo transportou-se de um lado para o outro. Essa passagem aqui do Mar Vermelho representa essa libertação da escravidão. Representa a nossa libertação da escravidão. Quando nós éramos do mundo, vivíamos no pecado, mas nós somos libertos. Passamos, atravessamos o Mar Vermelho, agora estamos do outro lado, caminhando para Canaã celestial. E aí, ali o que acontece? Né? O povo que vinha seguindo eles, Faraó e seus cavaleiros, entraram no Mar Vermelho e ali a nuvem do Senhor trouxe trevas, embaraços, né, a esses perseguidores egípcios. O texto vai dizer que ficou tudo escuro para eles, antes de chegar no Mar Vermelho, eles já estavam se destruindo para lá. Né? O Mar Vermelho só foi o golpe final sobre eles. Né? A nuvem de Deus já estava atrapalhando eles chegarem ali onde estava o povo de Israel. A nuvem conduzia Israel nas suas peregrinações, conforme o apóstolo Paulo menciona em uma de suas cartas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Aqui ele vai dizer, 1 Coríntios 10, 1 e 2, e se você continuar lendo 1 Coríntios 10, você vai falar de outras coisas que eles receberam, o maná, receberam várias bênçãos. Só que mesmo diante de tudo isso, eles ainda foram desobedientes e sofreram castigos. Né? Então a gente também, é uma lição para nós aqui,
que nós temos o Espírito Santo que está nos guiando, que está nos dando bênção, mas se nós desobedecermos, nós ainda iremos sofrer consequências. Deus ainda vai dar um puxão de orelha, né? Então, que fique também aqui a lição, que esse povo andava ali guiado pela nuvem, foi abençoado, batizado pela nuvem, pelo mar, e lá na frente eles ainda assim desobedeceram e sofreram as consequências dessa desobediência, porque Deus ele vai cobrar. O Evangelho ele traz muitos privilégios, mas ele também traz responsabilidades. Nós já estamos falando aqui há muito tempo da vida de santidade e integridade que Deus exige de cada um de nós. A nuvem de Deus nos montes e desertos. Moisés subiu ao monte Sinai e entrou no meio da nuvem e ali ficou por 40 dias e 40 noites. O texto de Êxodo 24, 15 a 18 vai explicar melhor isso com detalhe, e muitos vão falar dessa questão do jejum de Moisés de 40 dias e 40 noites, mas ali Moisés estava envolvido em algo sobrenatural, que era a nuvem de Deus, a glória de Deus. Moisés estava sendo sustentado pela glória de Deus durante esses 40 dias e 40 noites. Deus falaria com ele da nuvem e ali de onde o legislador de Israel receberia as tábuas dos 10 mandamentos e também a planta do tabernáculo. Ele recebeu tudo ali durante aquele período que ele passou na presença de Deus, no meio da glória de Deus. Enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia. Então ali, na verdade, seria o contrário, né? Eu peguei o texto da revista, mas a gente pode até dar uma modificada. Enquanto a nuvem se movia, o povo marchava, porque era a nuvem que ditava os passos, era a nuvem que dizia quanto tempo deveria marchar, era a nuvem que dizia onde deveria parar. Então o povo era guiado pela nuvem, não a nuvem guiada pelo povo. Essa é a lógica. Em cada jornada, em cada peregrinação, o Senhor era com o seu povo. Eles passaram por vários momentos, várias dificuldades, vários momentos bons, mas Deus estava guiando todos os seus passos. Não se desespere, pois o Espírito Santo conduz sua igreja, ele habita em você. Nós somos igreja, nós fazemos parte da igreja, né? Os crentes, todos juntos, unidos, fazem parte da igreja, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos guia. Cada passo que a gente dá, para onde a gente vai, a nossa direção, o Espírito Santo que tem que dizer. Não somos nós que temos que dizer para o Espírito Santo onde nós devemos ir, mas é o Espírito Santo que tem que dizer e nós devemos ouvir a sua voz. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. A palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança era o maior símbolo de sua presença. O texto vai dizer que estava sobre ali o propiciatório a presença de Deus. Uma nuvem. Como era essa nuvem? É difícil a gente descrever. Mas o texto diz assim: diz, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Levítico 16:2. O sumo sacerdote, que era Arão nessa época, ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, uma vez por ano, para fazer expiação do pecado dele e também por toda a nação. E ali, quando ele entrava no propiciatório, estava a nuvem de Deus sobre o propiciatório, a presença de Deus. Então ele não podia entrar lá em outro momento, era somente nessa ocasião. Se ele entrasse em outro momento, ele poderia morrer. Então está ali a presença de Deus, a glória de Deus. À luz da Santa Palavra, não podemos nos conformar com a frieza espiritual. Uma aplicação aqui, né? Não conformar com a frieza espiritual e com a indiferença com relação à Palavra de Deus. Tem gente que ignora a Palavra de Deus, tem gente que ignora buscar a presença de Deus, a glória de Deus, vive numa frieza espiritual. Diferente daquela época, hoje podemos entrar no lugar santíssimo com plena liberdade no Espírito Santo. Então ali, naquela época, o povo não entrava no Santo do Santo, não estava diante da glória de Deus. Hoje é diferente, nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós não temos motivo, não tem mais motivo para viver na vida espiritual, de uma frieza espiritual, com indiferença em relação à palavra de Deus, ignorando os mandamentos de Deus.
Porque nós conhecemos por completo a revelação divina. Nós temos a revelação divina, que é a palavra de Deus, então nós temos que seguir ela, nós temos o Espírito Santo que nos guia, então nós não temos que viver numa frieza espiritual, mas entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo foi derramado de maneira abundante sobre o povo de Deus. O texto de Atos 2,4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui mostra o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja primitiva, mostrando que todo agora está inaugurando uma nova aliança e todos os crentes, a partir de agora, vai ter o Espírito Santo. Todos os crentes vão ser cheios do Espírito Santo. Não se conforme com a frieza e a indiferença espiritual. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então vamos buscar mais da presença de Deus. Vamos nos encher da presença de Deus. Não vamos viver com indiferença em relação à palavra de Deus. Algumas lições para hoje. Terceiro tópico aí, vamos nos aprofundar mais um pouco. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Tópico 3.1. Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Isso aqui é um fato. Deus ele vai usar, muitas vezes, coisas visíveis, mas nós temos que tomar cuidado para não nos prender a coisas visíveis. Tem que ter isso também. Às vezes a gente se prende e se não tiver algo para ver, para tocar, nós não achamos que Deus está ali, Deus está presente. A gente tem dois extremos aí. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criadas por ele próprio. Era uma nuvem diferente, não era uma nuvem que estava aí no céu como qualquer outra nuvem. Ela poderia até ter características da nuvem comum, mas não era comum. Não perca a sensibilidade espiritual, perceba como Deus pode e quer falar agora com você. A questão de ouvir a voz de Deus, às vezes, depende, claro, de nós estarmos buscando, conectados com Deus. A gente quer ouvir Deus falar, mas a gente não está orando, a gente não está lendo a Bíblia. Como que a gente vai ouvir Deus falar? Então Deus ele pode usar uma pessoa para falar conosco? Pode. Ele pode usar uma pregação para falar conosco? Ele pode fazer isso. Deus pode usar vários meios para falar conosco. Ele pode usar alguém que não é crente para falar conosco. Mas nós temos que estar ali sensíveis, ter sensibilidade espiritual para ouvir Deus falar. Se nós não estivermos conectados com Ele, como que nós vamos ouvir a mensagem de Deus? Então fica essa lição para nós. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir Deus falar em várias ocasiões diferentes. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Deus estava presente, Deus habitava no meio do seu povo, isso que simbolizava essa nuvem. O texto de Êxodo 40:34 diz: a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso aqui foi ali na inauguração do tabernáculo, onde a glória do Senhor encheu de tal maneira que ninguém conseguia entrar no tabernáculo. Ninguém conseguia acessar o tabernáculo porque a glória de Deus era muito grande. Aquele que é onipresente não precisa de um espaço físico, porque ele preenche todo o universo. Não há limites geográficos para Deus. Fica a lição também aqui que apesar de a nuvem ali representar a presença de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, Deus habitando no meio do seu povo, Deus ele não se prende a um local físico. Tem gente que acha que Deus se prende à igreja, Deus só vai ouvir ele se ele estiver na igreja. Deus só vai operar o milagre se for lá na igreja. Não, Deus ele preenche todo o universo. Ele não está somente na igreja, somente naquele espaço físico. Deus não estava somente lá no tabernáculo. Ali representava, claro, a presença de Deus, mas Deus está presente em todo o universo. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entretanto, para se relacionar conosco, ele se manifestou no tabernáculo. Então ali Deus se manifesta no tabernáculo, mas como nós já falamos, o tabernáculo também aponta para Cristo, que
é o que se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre os homens. Então Cristo também é o tabernáculo de Deus. Deus ele se manifesta através de Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós olhamos para Jesus e ali nós vemos Deus. Jesus fala isso para os apóstolos ali, quando ele está falando sobre ele ser o caminho, a verdade e a vida. João 14, né, onde ele fala assim, olha, alguém falou, mostra-nos o Pai. Ele fala assim, estou com tanto tempo com vocês e vocês não me viram ainda. Então, através de Cristo, nós enxergamos, né, o Deus Todo-Poderoso, porque ele é Deus também. Jesus é Deus. Então ele quer se relacionar conosco. Ele começa o seu plano ali no tabernáculo, onde ele habita no meio do povo, mas que aponta para algo maior, que é a sua revelação especial, Jesus Cristo. Ele revela-se na igreja local e mostra-se em nossa casa. Deus está presente em todo lugar, né, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. A nuvem não é estática. Para encerrar aqui o tópico 3, Deus não é inerte, estático. Ele é o ser que gera vida em abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. João 10:10. Então aqui mostra que a obra que Deus realiza em nós é uma obra perfeita. Ele veio trazer vida com abundância, vida eterna. Jesus deixa bem claro que nós não vamos ter vida eterna, que nós já temos a vida eterna. Ele fala assim, quem crê em mim já tem a vida eterna. Então nós temos que começar a viver a vida eterna agora. Não é esperar chegar no céu para viver a vida eterna. Nós já temos a vida eterna e temos que colocar isso em prática. Ele se move sobre a terra, cuida do universo e interessa-se por sua vida, querido irmão. Ele é um Deus pessoal. Deus ele é transcendente, está lá no céu, criador dos céus e da terra, sim. Mas ele também é um Deus imanente, onde ele habita dentro de nós. Deus ele se preocupa conosco com os mínimos detalhes da nossa vida. Não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Nós não devemos ignorar que Deus está conosco o tempo todo. Né? Deus está conosco, ele habita em nós. Então nós temos que ter intimidade com ele. Ande com Deus, obedeça-lhe à vontade. Jesus falou, não vou chamar vocês de servo, mas vou chamar de amigos. Então nós somos o que? Amigos de Deus. A Bíblia fala, né, acho que é Abraão que era amigo de Deus. Então nós somos amigos de Deus. Abraão é o pai da fé, nós somos salvos pela fé, uma coisa está conectada com a outra. Então nós temos intimidade com Deus. Quando nós formos orar, conversar com Deus, temos que falar com ele com intimidade. Não é como se... É claro que ele é um Deus todo-poderoso, mas nós temos que chegar a ele com intimidade, porque nós temos acesso à presença dele e ele cuida de nós. Então, que nós possamos ter essa consciência que a Shekinah de Deus representa a presença de Deus, a glória de Deus, a habitação de Deus no meio do seu povo. Nós temos acesso a essa presença, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então o que nós temos que fazer é viver isso de forma plena, completa, seguir os seus mandamentos e obedecer em tudo. Conclusão, a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva em Atos e também está em nossa vida. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Então, se nós servimos um Deus todo-poderoso, nós temos que crer nesse Deus. Não temos que ficar com medo, com falta de fé, mas nós temos que depositar confiança de tudo nele. Assim como aquela nuvem guiou aquele povo, o Espírito Santo nos guia hoje em tudo que a gente vai fazer para que um dia nós possamos chegar na Canaã celestial. Amém? Eu encerro aqui a aula. Você que me acompanhou até o final, muito obrigado. Né? Se você está assistindo pelo YouTube, você pode aí se inscrever no canal e depois acessar o site do EBD em Foco ou baixar o aplicativo para que você possa ter acesso ao conteúdo completo. Qualquer coisa é só deixar o seu comentário ou enviar uma mensagem no WhatsApp. A paz do Senhor, até a próxima aula.